Eu estava lendo alguns comentários de alguns dos meus vídeos daqui do canal secundário, onde eu falo sobre algumas dores da minha vida. Principalmente no vídeo onde eu relatei a dificuldade que foi no parto da minha esposa, no primeiro parto que nós tivemos, as dificuldades de saúde com os meus filhos, né? A gente estava conversando sobre isso. E alguns comentários giraram em torno de um mesmo tema. Quanto sofrimento, Felipe? Como é que você consegue passar por tudo isso? Você não se revolta? Não, não me revolto. Porque existe uma questão importante sobre como nós enxergamos as dores e o sofrimento da vida. Nós temos uma ideia errada de estoicismo hoje. Nós achamos que estoicismo é muito derivado da mentalidade inglesa, do lábio superior rígido. Não importa o que você esteja passando, você suporta. Não importa o sofrimento, vou passar por cima, vou continuar seguindo adiante. Isso não é estoicismo. Não é. Os estoicos acreditavam que existia um estado emocional que conseguia dar tranquilidade ao indivíduo em meio a todas as dificuldades que ele estava passando. E não apenas tranquilidade, mas felicidade não importando as circunstâncias. E eles chamavam esse estado de espírito de ataraxia, que é uma tranquilidade lúcida, imperturbabilidade, serenamente separada das vicissitudes do destino e das circunstâncias. Era por meio da ataraxia que você conseguia enfrentar a vida com uma disposição graciosa, que não importasse o que estivesse acontecendo com você, as suas emoções elas não estariam inclinadas para a dor. Então, quando eu passo essas dificuldades, não é que eu fico firme enfrentando o sofrimento. Não, eu busco encontrar felicidade no meio de todas essas dores. Marco Aurélio, que foi um grande histórico, talvez foi aluno, né? Mas foi um dos mais famosos históricos que nós tivemos. Ele escreveu certa vez em suas meditações: o que acontece a cada indivíduo é de alguma forma arranjado para conduzi-lo ao seu destino. Se eu não tivesse passado por essas situações que eu passei, eu não estaria aqui. Eu não estaria conversando com vocês e eu não teria a vida que eu tenho. Eu teria uma outra vida, mas não seria essa vida que eu amo tanto. Eu conheço pessoas, tem um rapaz que ele passou por dificuldades na vida, não tão grandes quanto as dificuldades que eu passei. E ele não chegou lá. Ele não conseguiu viver o melhor da vida. E talvez ele nunca consiga. Ele foi uma pessoa que sempre evitou qualquer desconforto, ele fugia de qualquer coisa ruim que acontecesse. E isso acabou não criando nele uma disposição emocional que é justamente aquilo que nos permite vencer. Sabe quem é a pessoa que mais tem vontade de vencer, cara? É só eu e você. Sabe por quê? Porque a gente se ferrou a vida inteira. Cara, eu conheci uma moça, ela era estudante de psicologia, extremamente blue lady, mas a mãe dela falou uma coisa pra ela e ela me contou. Essa moça ela cismava de querer me analisar, fazer análise sobre mim. E ela estava muito preocupada se poderia iniciar um relacionamento comigo ou não, porque sabia da minha história de fracasso, de dores. E a mãe dela, quando ela contou pra mãe dela, e ela me contou, todo esse diálogo que ela teve com a mãe dela, ela me contou. E ela falou: mãe, eu não sei se o Felipe é um bom cara pra eu me relacionar. Eu não sei se esse cara vai vencer na vida. E a mãe dela chegou: filha. A mãe dela foi muito sábia pra isso. Uma filha totalmente destambelhada, mas a mãe ela sabe. Ela falou: filha, o Felipe, eu não me conhecia, esse rapaz, o Felipe que você está me falando, ele é um bom homem para você se relacionar. Eu falei: por que, mãe? Porque para ele, vencer não é uma questão de querer, vencer é uma questão de honra. Ele precisa vencer por ele mesmo. Então você pode ter certeza que vale a pena se relacionar com ele. Mas como que eu não quis, né? Louco. Mas ela me contando isso me mostrou muita coisa da vida. De fato, a resistência que eu tenho emocional, a forma que eu lido com as dificuldades, eu enxergo tudo aquilo como oportunidade do meu crescimento. Eu não vejo as dores, as dificuldades como: ai meu Deus, olha o que está acontecendo. Eu falo: não, tudo bem. Isso vai contribuir para o meu crescimento de alguma forma. Isso vai forjar em mim o caráter necessário para eu viver. E isso que é importante. Se você olhar para os meus filhos, a história de saúde deles é muito complicada. Muito complicado. São 1 da manhã agora. Eu tô voltando do hospital.
O Tutu, o de 3 anos, do nada, cara, tá com uma febre desde ontem à noite. E é uma febre de 39, sabe, que não baixa. A gente deu medicação, a gente deu Novalgina e não tava baixando a febre. Ou se baixava, baixava um pouquinho, depois voltava. Quando bateu 40 graus agora de noite, eu botei compressas de água geladinha aqui, deixei ele com a Vanessa, me arrumei e fui. E voltei agora do hospital. Mas tá bem, já tá brincando. Mas talvez você olhe pros meus filhos, pra história deles e fale, nossa, quantos sofrimentos os meninos estão passando. E essa é a questão. Se o homem que eu me tornei foi forjado pelos meus sofrimentos, eu quero que os meus filhos se tornem um homem melhor do que eu. Então eles vão enfrentar proporcionalmente lutas maiores do que as minhas. As pessoas normalmente olham para alguém que está passando por dificuldade e acham que essa pessoa é um tremendo perdedor. Não é. Essa pessoa está sendo preparada para a vida para ocupar o seu lugar de destaque. Ela está sendo forjada. Existe uma frase que eu gosto muito, se não me engano foi Roosevelt que falou. Ele falou o seguinte: alguns homens nascem grandes, outros precisam impor a grandeza diante de si. Alguns homens já nascem com tudo, cara. Alguns homens nascem com tudo, uma vida planejada pelos pais, para eles. Eles só precisam seguir por aquela vida que o pai planejou e o pai construiu. Isso é válido, isso é bom, não há problema nenhum. Mas alguns homens, eles vão ter que impor a grandeza diante de si. Como é que a gente faz isso? Enfrentando. Enfrentando as dores, as lutas, as dificuldades. É claro que tem dias que eu não estou legal. Tem dias que eu estou bem. Mas eu lembro de Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele enfrentou também uma vontade de querer desistir em muitos dias. Mas ele falou o seguinte: sempre que eu acordar de manhã cedo e não quiser sair da cama, eu tenho que dizer a mim mesmo: eu não nasci para viver deitado, eu nasci para fazer o trabalho de um homem. E assim ele falava: vamos lá. E ia fazer tudo o que precisava. A sua história de dor, cara, não é história de fracasso, é história da preparação. Você está na fase da preparação. Você está vivenciando tudo aquilo que vai forjar em você um caráter correto para que você possa conquistar grandes coisas. Só que não nos ensinam isso. A gente foge do sofrimento, a gente foge da dor e não deveria ser assim. A gente precisa, sabe, olhar para essas situações ruins e falar: são oportunidades de crescimento. Isso aqui não vai me destruir não, cara. E nem vai me envergonhar. Estou passando por isso, eu vou enfrentar. O apóstolo Paulo é um dos grandes apóstolos, né, na Bíblia. E o apóstolo Paulo tem uma vida de fracasso absurdo. Que vida de sofrimento Paulo teve, cara. Mas quanto sofrimento o apóstolo Paulo não teve? E os outros discípulos de Cristo, ao verem o Paulo passando por tanto sofrimento, falam assim: ó, tá em pecado, tá servo do diabo. Paulo não é de Deus, não. Olha quanto sofrimento ele passa. E ele passa uma das cartas inteira dele se defendendo. Fala: não, não é isso não. Eu passo porque isso está criando em mim uma disposição para enfrentar coisas que eu preciso aprender. Por que o povo, quando saiu da escravidão do Egito, ficou 40 anos rodando no deserto? É muito simples, eles tinham mentalidade de escravos. Eles foram escravos durante toda a vida. Eles precisavam ter uma mentalidade de guerreiros, de conquistadores. Como eles poderiam ter essa mentalidade? Guerreando, enfrentando dificuldades. Eles queriam, sabe, sofrer pelo meio das guerras? Claro que ninguém quer isso. Mas como eles conseguiriam ter uma mentalidade de conquistadores se eles não passassem por isso? Você está sofrendo, cara, eu sei disso. Eu sei. Mas você está sofrendo porque você tem o destino de ser um conquistador. A única forma da vida moldar o seu caráter, os seus pensamentos, é te jogando em situações que te forcem a desenvolver essa mentalidade. A minha mãe, cara, não deixava eu trocar o bujão de gás, não deixava eu fazer nada. A minha mãe, ela castrou a minha masculinidade durante muitos anos. Eu era um coitadinho, doentinho, porque eu tenho problema no coração, eu era um doente, não corre, Felipe. Isso foi muito prejudicial para mim. Eu passei por muitas dificuldades para poder aprender o que é um homem. E qual é o papel do homem?
Eu não nasci para ser um coitadinho, nasci para ser um conquistador. E a única forma de eu me tornar esse conquistador foi passando por todas as dores que eu passei. As injustiças, as dores, os fracassos, as traições. Isso me ensinou mais do que qualquer escola. Ninguém queria me ensinar nada na vida. Então a vida se encarregou de me ensinar e eu sou grato a isso. Não fique achando que suas dificuldades são sinais de fracasso. As suas dificuldades são sinais de que você é um conquistador. Olhe para as suas lutas dessa forma e tudo vai ficar bem. Ataraxia.